Olá, minha gente, boa noite a todos. Boa noite, deputado Gerson Berger. Boa noite, jornalista Pedro do Couto. É bom tê-los conosco novamente no programa. É sempre uma alegria a participação dos dois. E nós hoje temos alguns assuntos importantes, não é, Gerson e Pedro? Mas especialmente nós vamos trazer uma entrevista com o economista Sérgio Bessermann. Ele nos concedeu essa entrevista há 4 anos atrás, quando ainda se iniciava o processo de pacificação nas comunidades. E já naquele momento, ele falava das suas preocupações, daquilo que deveria acontecer, não só a pacificação policial, mas tudo que deveria trazer para as comunidades uma estrutura digna do cidadão. E hoje nós vemos aí uma realidade um pouco diferente daquela que se esperava. Por isso nós vamos estabelecer um comparativo entre aquilo que Bessermann achava e o resultado que nós temos aí hoje das UPPs. E também, como acontece semanalmente, nós vamos ter, Gerson, a entrada da sua historinha, que é tão importante, uma lição de vida e que sempre faz tanto sucesso. E agora vamos aos assuntos de hoje. Vamos iniciar falando de uma questão que infelizmente nós quase que abordamos toda semana no programa, que é a questão da violência, que cresce assustadoramente, embora o secretário de Segurança tenha números diferentes. Nós, na semana passada, já falávamos isso aqui no programa. Pode ser que tenha caído a violência, como diz Mariano Beltrame, mas a nossa sensação é de que ela cresceu. E vejam o que aconteceu na última quarta-feira, por exemplo, no Recreio dos Bandeirantes, quando uma senhora foi assassinada de uma maneira tão covarde num shopping, quando se dirigia para a academia que ela costuma frequentar. Desta vez, a violência atingiu a família Neves. A senhora assassinada era casada com um primo irmão de Aécio Neves e sobrinha do nosso vice-governador Dornelles. Então, minha gente, e não foi só esta senhora, no mesmo dia, mais 2 pessoas foram vítimas de assalto e violência naquele mesmo local, praticamente no mesmo local, no Recreio dos Bandeirantes. E isso acontece a todo momento na nossa cidade, sem contar os roubos de celulares, o que aconteceu agora recentemente aqui no Aterro do Flamengo, mais um ciclista que teve a sua bicicleta roubada e foi agredido. Então, eu acho que o nosso secretário de Segurança, com todo o respeito, ele precisa repensar um pouquinho na questão da segurança no nosso estado, principalmente aqui no nosso Rio de Janeiro. E essa história que ele veio tentando justificar que a violência cresceu assustadoramente em todo o Brasil, esta foi a desculpa dele. Secretário, não dá. Nós queremos a sua atuação, nós estamos preocupados com a nossa cidade, com a população do Rio de Janeiro. Os Jogos Olímpicos estão aí e eu vou ser muito sincera, se eu não morasse no Brasil, se eu tivesse a vontade de assistir aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, eu cancelava a minha viagem, porque com esta violência não dá, você não acha, Pedro? Tereza, você colocou perfeitamente a questão. O secretário José Mariano Beltrame é secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Dizer que a situação no país está piorando de modo geral, incluindo o Rio de Janeiro, não o livra da responsabilidade que ele tem em relação à cidade do seu estado. A cidade de segurança está virando um processo aterrorizador, os crimes se sucedendo, os confrontos armados também, a ação das UPPs não está sendo suficientemente sustentada por programas sociais para conter a violência nas localidades carentes, mais expostas ao domínio do tráfico de entorpecentes, que é a raiz de todo esse processo que abala a cidade. As cenas se repetem de maneira terrível e somos todos testemunhas disso. É preciso que tenha um fim essa questão, porque como está, não é possível conviver. Se alguém estivesse fora do país, como Tereza, se colocando na situação que seria a minha também.
Se eu estivesse fora do país e tivesse convite para vir assistir, para acompanhar as Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu não viria, por temer a violência geral que está dominando a cidade. O Pedro, está muito bem colocada a sua posição, que vem de encontro à minha também, mas o que a gente vê é que as comunidades hoje realmente estão vivendo, as comunidades pacificadas, elas estão vivendo um momento muito sério e a gente percebe que não vem uma luz lá no final do túnel. Então, eu que vou em comunidades, percebo isso. E é uma pena, né? Porque era um anseio de todos que esse programa de pacificação desse certo. Mas, olha, antes da gente trazer a entrevista de Sérgio Besserman, nós vamos passar a palavra para o nosso deputado Gerson Berger, que ele vai nos contar uma historinha. Eu acho até que, para amenizar um pouco, não é, Gerson? Essa tristeza toda, esse problema todo, essa aflição toda que nós vivemos no nosso Rio de Janeiro. E aí, Gerson, qual é a historinha de hoje? Ô Tereza, vou atender o teu pedido, espero que te agrade. Vamos à historinha. Um homem foi convertido ao Evangelho e com ele mais 12 pessoas. E eles tinham como penitência em Jerusalém carregar uma cruz de madeira. Eles passavam o dia inteiro carregando cada um a sua cruz. Este homem sentia que a cruz que ele carregava era muito pesada e tinha uma dificuldade tremenda de carregá-la. À noite, foram todos descansar em uma hospedaria. No meio da noite, este homem foi até o quarto, onde estavam encostadas na parede as 13 cruzes, e levantou-as para ver qual a mais leve. Encostou-a junto da porta e foi se deitar. No dia seguinte, ele acordou mais cedo que os outros. Foi até o quarto apanhar aquela, que era mais leve, e saiu junto com os outros em peregrinação. No caminho, ele notou que nenhuma das pessoas que estavam carregando a cruz estava se queixando de que a cruz que estava carregando nesse dia era mais pesada do que no dia anterior. Ele então olhou para a cruz dele e verificou que a cruz que ele estava carregando e que ele escolhera era exatamente aquela que ele tinha carregado no dia anterior. Qual a moral? Nós sempre achamos que a cruz da nossa vida é a mais pesada, a mais difícil de todas as outras pessoas. Mas para nós, como nos atinge, julgamos que ela é a pior de todas. O importante na vida é saber que temos dificuldades, precisamos saber como enfrentá-las, ultrapassá-las, e não achar que a nossa vida é mais difícil e infeliz do que a do próximo. É isso aí, minha gente. Se sigam por isso. Toquem para frente e não se acovardem. Isso acontece com qualquer um de nós. Julgar que a sua cruz é a mais difícil.
mas tudo é muito difícil. É assim a vida. Gostou, Tereza? É o que você queria. Ô Gerson, sensacional essa sua historinha, e claro que ela se encaixa tão bem no momento que nós vivemos, nós que reclamamos todo dia, nossa, a nossa cidade está isso, a nossa cidade está aquilo. Possivelmente as pessoas que vivem em outras cidades, em outros estados, também têm as suas reclamações. Mas claro que na questão da segurança, acho que a coisa tem que ser mesmo repensada. E sem contar no próprio ser humano, né, Gerson? Nós sempre achamos que a nossa cruz, como você já colocou, é muito mais pesada que a do nosso irmão, que a do vizinho. Enfim, essa história se encaixa em qualquer situação. Parabéns mais uma vez, e eu agradeço essa história tão sensacional para todos nós. Mas, minha gente, agora nós vamos passar para a entrevista com o grande economista Sérgio Bessermann, ele que conhece com maior profundidade todos os problemas da nossa cidade. Um conhecedor profundo em meio ambiente, em urbanismo, foi também presidente do IBGE e, mais do que ninguém, conhece os indicativos da sociedade brasileira. Bessermann, na oportunidade da entrevista, ele fez uma avaliação sobre as UPPs e mostrava a sua expectativa em relação àquilo que deveria acontecer para que a UPP desse certo. O secretário Mariano Beltrame sempre falou a mesma coisa, ele sempre disse que não adiantava nada a UPP policial se não entrasse a UPP social, que lamentavelmente, em quase todas as questões, é de competência da prefeitura e a prefeitura não tem feito absolutamente nada, a começar pelo saneamento básico. Mas nós agora vamos passar para a entrevista com Sérgio Bessermann, que aconteceu, minha gente, há 4 anos atrás. Doutor Sérgio, as UPPs são a solução para as questões das comunidades menos favorecidas, das favelas, ou nós vamos ter que esperar ainda muito para que se concretize a promessa de urbanização dessas localidades? Bom, em primeiro lugar, agradeço muitos elogios, é uma honra estar aqui. Mas as UPPs, elas não serão a solução, elas são parte da solução. As UPPs são basicamente a retomada dos territórios, das comunidades, para a prevalência do Estado de Direito Democrático, para que o Estado volte a ter, no espaço público, o monopólio da força. Ou seja, quando o Estado pede o monopólio da força, todas as pessoas que ali vivem passam a viver um quadro de existência cotidiana em que, de um lado, existem as leis da Constituição, mas, de outro lado, existe quem também exerça a força intimidatória através de armas e impõe outras regras, outras normas. A UPP destina-se e ela funciona para isto. Ela sequer terá a capacidade, nem esse é o objetivo, o secretário Beltrame já fez várias declarações nesse sentido, de impedir que haja tráfico nessas localidades. Há tráfico em Copacabana, há tráfico na Vieira Soto, há muito mais tráfico em Los Angeles do que no Rio de Janeiro, mas a lógica deixa de ser territorial. O Estado retoma para a órbita da Constituição. Esse é um primeiro passo, não há como voltar atrás, mas será um longo processo. As UPPs trazem cidadania, paz e leis, mas elas não fazem milagre. O resto terá que ser construído pelo poder público, com as políticas públicas adequadas, pela sociedade, pela própria comunidade. Nós temos acompanhado aí pela imprensa muitas promessas. Eu acho que algumas coisas estão dando resultados positivos, mas sinto que ainda está muito na promessa, doutor Bessermann. Bom, a minha opinião é que, em primeiro lugar, nós não devemos cair numa armadilha que é a de só realizar investimentos significativos, vultosos, em comunidades pacificadas.
Existe uma prioridade das prioridades, uma prioridade que se coloca acima de todas as outras, que é a questão do saneamento básico. E ele tem que ser realizado onde não há saneamento básico, em qualquer que seja a comunidade. Isso é uma obrigação. Como você disse, investir em saneamento é investir em saúde. Mas a ciência, há pouco tempo, dois anos, o Dr. Drauzio Varela tem feito uma divulgação importante disso, ela está nos dizendo uma coisa a mais. Além do saneamento significar menos gastos de saúde em geral com a população e, ao mesmo tempo, ser o tipo de investimento que gera muito emprego, muito trabalho intensivo, a ciência, e há muito pouco tempo, ela está nos informando que crianças de pequena idade aplicam a maior parte dos seus recursos, de sua energia, dos seus recursos fisiológicos, no desenvolvimento de dois sistemas. O sistema cerebral, o cérebro consome a maior parte das calorias do corpo, e no sistema imunológico, para se defender das infecções, das agressões ambientais. Se crianças muito pequenas, por falta de saneamento, numa realidade que você conhece perfeitamente por conta de seu trabalho, elas, na infância, têm que alocar muito da sua energia, dos seus recursos no corpo, para combater as sucessivas infecções que eles têm por falta de saneamento, podem faltar recursos para um pleno desenvolvimento cerebral. E isso gera um handicap, gera dificuldades por toda a vida, e irrecuperável, porque só naquela idade há essas etapas do desenvolvimento. Então, a questão do saneamento é a mãe de todas as batalhas nas políticas sociais brasileiras. E, infelizmente, como a gente já disse, é um indicador social, todos os indicadores sociais melhoram, mas o indicador social que melhora de maneira mais lenta no Brasil é exatamente o acesso ao saneamento básico. A questão do saneamento é um grande fracasso do governo Fernando Henrique Cardoso e um grande fracasso do governo Lula. E continua a ser um grande fracasso do governo Dilma. Nas metas atuais, nós vamos ter chegado à universalização do saneamento por volta de 2060. Um país com a renda per capita do Brasil, isso é inaceitável. Isso é de uma desigualdade, um elitismo muito exagerado. Em segundo lugar, as UPPs sim devem receber, a partir da pacificação, como, enfim, há toda uma modificação do ambiente de vida das pessoas, do ambiente de negócios, de quanto elas têm que pagar por luz, por água, por outros, elas devem ser acompanhadas de uma infraestrutura básica, das políticas públicas adequadas. Isso é muito importante. É também importante ter em mente que as favelas, a Tereza conhece isso melhor do que eu, elas são muito heterogêneas. E, na minha opinião pessoal, o item que falta, o elemento que falta na estratégia atual das UPPs é a construção institucional que dê à comunidade voz e poder. O comandante da unidade de pacificação é uma peça-chave. A presença da prefeitura, com a Secretaria de Conservação, com Lurbe, Rio Luz e vários outros, é fundamental. Mas a lógica da ocupação militar para fazer frente a um poder que existia anteriormente é uma situação anômala. Então, é preciso que ocorra, que desestruture o poder anterior, seja ele do tráfico, seja de milícias, mas é preciso também, eu diria, esse é só um exemplo, não é nenhuma proposta, que se crie um conselho, onde, além do representante eleito da Associação de Moradores, mas também haja um representante eleito das mães, um representante eleito das igrejas, um representante eleito dos empresários, dos empreendedores da comunidade. E que esse conselho seja composto da forma mais adequada, mais representativa, mais democrática. Ele o comandante da UPP não vai se reportar a ele, mas vai conversar com ele. E ele permitiria também que a comunidade se expressasse de uma forma mais organizada. Eu acho que, claro
que nós vamos estar sempre reclamando da lentidão com que as políticas públicas e os investimentos sociais chegam. São carências acumuladas há décadas. Mas eu acrescentaria a necessidade de acelerar a velocidade com que as comunidades são transformadas, a dimensão política. E para isso é preciso que ela se sinta dona de seu próprio destino. A PM, o comandante da PM, não devem se converter nos árbitros, não devem se converter num poder absoluto dentro da comunidade, inclusive na definição de negócio, coisas desse tipo. Seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer cidade do mundo, o poder não é gasoso e essa não é uma boa situação. O poder acaba, aquela história que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então é preciso desonerar a polícia militar, as unidades de pacificação, dessa parte. A ela cabe a ocupação, a garantia da ordem, dos espaços públicos, dentro da lei, do Estado de Direito e assim por diante. Quanto ao resto, é preciso construir instituições adequadas. Há quem diga que não, que isso seria diferente, seria tratar as comunidades diferente dos bairros, os bairros não têm conselhos como esse. Não tem, mas podem ter. Eles têm suas associações comunitárias. Se a classe média sente menos necessidade de participação nesse tipo de... É porque cada um de nós, me incluindo como um membro da classe média, tem mais poder individual, tem um poder cidadão mais próprio, cada família. Nas comunidades, o poder deve ser comunitário. E isso ajudaria muito ao trabalho da Polícia Militar. A decisão sobre a hora do baile funk deixa de ser uma decisão simpática ou antipática do comandante. As leis, mas a comunidade, do mesmo jeito que num condomínio, não, pode deixar, sei que a lei é até 10 horas, mas ali o conselho, as mães, as igrejas, não, o baile, uma vez por mês pode ir até tal hora, e isso já não será mais colocado, apenas um exemplo, claro, não será colocado nas costas do comandante da PM. E também a regulação das atividades comerciais, do mototáxi, do comércio, tudo isso. Acho importante a presença do judiciário, com juizados de pequenas causas, ou fazendo arbitragem. Não saberia dizer, porque inclusive seria uma coisa de cima para baixo, não acho que caiba a ninguém dizer como devem ser esses conselhos, ou se são conselhos ou não. Apenas registro que, além da questão da ocupação e da questão social, há também uma questão política, que eu acho que é a chave do problema. A chave do problema é as comunidades se sentirem donas de seu destino. Vocês viram que interessante e profunda foi essa entrevista? O Sérgio Bessermann, como ele colocou muito bem, ele disse que a entrada das UPPs, na verdade, não era uma solução, eram parte de solução. Que a UPP apenas estava retomando o espaço público que havia sido ocupado pelo tráfico. E que, na verdade, a perspectiva com a entrada das UPPs é que as UPPs levassem cidadania, paz e lei. Infelizmente, isto não aconteceu. O espaço público foi retomado, sim, mas até certo ponto. Porque, infelizmente, não entrou aquilo que se esperava, que era uma estrutura digna, cidadania para os moradores das comunidades. Porque se falava muito que o poder público não entrava por conta da existência do tráfico, da violência do tráfico, que era um absurdo essa afirmação. Afinal de contas, existe lei para quê? Existe polícia para quê? Tem que entrar de qualquer maneira. E eu também reforço o que ele disse. Saneamento é para todo mundo. Comunidade pacificada ou não, como ele colocou fez uma outra afirmativa muito importante. Fernando Henrique fracassou na questão do saneamento básico, o Lula fracassou e a Dilma então nem se fala. Então, minha gente, eu acho que esta entrevista nos leva a uma séria reflexão. Porque quando Bessermann coloca que os moradores das comunidades, eles não têm que ser tutelados
pelo comandante da UPP, mas sim criarem um conselho para que eles mesmos reivindiquem, através desse conselho, a entrada de soluções, a entrada de serviços essenciais à sua vida. Ele colocou muito bem, só que hoje, na verdade, o comandante não faz nada nessas comunidades. E o que nós temos visto aí é o confronto permanente. Isto acontece na Zona Sul, no Babilônia, no Morro da Babilônia, no Chapéu Mangueira, lá no Complexo do Alemão, que se investiu tanto, que se divulgou tanto. O Complexo do Alemão, com um bondinho, com tudo mais. A prefeitura não entrou com nenhum serviço. Então, nós temos aí um resultado, infelizmente, muito negativo e que nos traz muita tristeza, porque eu fui uma das pessoas que mais aplaudiu a entrada das UPPs. Esperamos que se encontre uma solução e que esta esperança despertada em todos nós, de diminuição da violência, ela seja retomada. Muito bom, Gerson, Pedro. O nosso tempo acabou, chegamos ao final do programa. Obrigada pela sua participação, pela historinha maravilhosa de sempre. Obrigada, Pedro, por toda a análise. Obrigada a você, amigo telespectador, especialmente, por nos assistir. Nós sempre contamos com a sua audiência. Esperamos por você novamente no próximo sábado, às 11h30 da noite, aqui na CNT. Um beijo carinhoso para todos e até lá.